tarde a todos e a todas. Para quem estava aqui já é o segundo, mas algumas pessoas vieram para a programação da tarde, então a gente agradece novamente a presença de todos, né? Continuando a programação do nosso encontro, a gente vai contar agora com a mesa redonda, composta por 3 colegas, né? E a ideia do evento inteiro é discutir esse grande tema, ou esse grande campo de trabalho, o eixo de ensino, como a gente quiser entender, ou prática social, que é a leitura, né? E a ideia foi trazer para essa mesa, nesse momento da programação, pessoas que trabalham com esse tema em visadas diferentes, para que a gente pudesse aqui promover um diálogo, já que nós sabemos que seria impossível, como formadores, educadores, etc., pensar esse tema de uma ou 2 perspectivas apenas, tá? Então, a gente, desde já, agradece muitíssimo a presença dos colegas e eu vou pedir para eles comporem a mesa, ok? A gente começa chamando o professor doutor Emerson de Pietri, do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da USP. Oi, Emerson, pode compor a mesa. Então, ele tem a licenciatura em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, né? Ele veio aqui da casa, hoje ele está na nossa colega USP, mas ele também veio daqui. É professor doutor da Faculdade de Educação da USP, junto ao Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, e leciona disciplinas de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa para a licenciatura em Letras e Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, Alfabetização para o curso de Pedagogia, né? Trabalha na pós-graduação junto à área temática da educação, participa como editor de revistas, como, por exemplo, a Educação e Pesquisa da FEUSP desde 2012, e é membro titular da Comissão de Pesquisa da FEUSP. Tem experiência em Educação e Linguística Aplicada e trabalha com temas como ensino de língua portuguesa, ensino e pesquisa, formação de professores e história do ensino de língua portuguesa, né? Agora, chamando a segunda colega... Obrigada, Emerson. Chamando a segunda colega para a mesa, a gente vai sempre para o critério geográfico, mas aqui não vai contar, porque ambas são da casa, então vamos por departamento, tá? Então, a gente chama a professora doutora Ana Bentes, do Departamento de Linguística, que também aceitou o nosso convite. Obrigada, Ana. Então, a Ana fez graduação em Letras pela Federal do Pará, mestrado em Linguística pela Federal de Santa Catarina e doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas. É uma pessoa que gosta de andar pelo mundo, né? No momento, ela continua aqui. Bom, ela é professora daqui do Departamento de Linguística, tem um grupo de pesquisa no CNPq, Linguagem como Prática Social, analisando a produção, recepção e avaliação de interações, gênero do discurso e estilos linguísticos. Atua nas áreas de sociolinguística, linguística do texto e do discurso, linguística aplicada, e é coordenadora do Margens, que eu quero ler aqui, que é um centro de pesquisas aqui do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, com outros pesquisadores como a Suzy Sperber, o Sandoval Nonato Gomes Santos, Renato Cabral Rezende e Rosane Alencar, né? É parecerista de agências de pesquisa, CAPES, FAPESP, CNPq. Fomos coordenadoras do PIB de Letras durante 4 anos muito produtivos e muito legais de trabalhar. A gente, enfim, se aproximou muito e trabalhou muito bem juntas, né? Isso foi uma belíssima experiência e a gente agradece a sua presença, né? E a nossa terceira convidada é a professora Cíntia Agra, do Departamento de Linguística Aplicada da Unicamp. Graduação, bacharelado e licenciatura em Letras pela Unicamp, especialização em Educação e Psicopedagogia e mestrado em Educação pela PUC de Campinas e doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, em tutela com a Université Stendhal Grenoble, desculpem o francês, 3, na França, em Grenoble, em 2015. Não, antes disso. Em 2015, ela trabalhou na Federal de Diamantina, mas a gente conseguiu trazê-la para cá, né? E aqui ela está. Ela é docente também do pós-graduação em Linguística Aplicada aqui do Instituto e tem interesses de pesquisa como didática da literatura,
letramento literário, formação de professores de literatura, circulação de gêneros literários e materiais didáticos no currículo nacional e nas avaliações governamentais, e articulação do letramento literário a outros novos letramentos digitais e multiletramentos e slams, né? E então a gente agradece também a sua presença e a gente pode começar a exposição pelo professor Emerson. Eu espero que seja uma mesa muitíssimo produtiva, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer primeiramente ao convite da comissão organizadora desse encontro para vir aqui conversar com vocês, dizer do prazer de voltar aqui para a Unicamp, é sempre muito prazeroso, onde eu tive toda a minha formação, de encontrar a Raquel, que foi minha orientadora no mestrado, no doutorado. E eu tentei fazer uma apresentação que responda ao resumo que aparece na programação do evento, e vou tentar ser disciplinado em relação ao tempo que eu tenho aqui para apresentar, tá bem? Eu vou pedindo para ela trocar, você pode, por favor. Bom, essa é uma parte do resumo, só para aparecer o que eu vou focalizar mais de perto, que é o que se encontra mais ao final dele. E o título dessa apresentação, né, em que se trata do leitor, da formação do leitor, observando como é que essa formação tem sido projetada em documentos de referência curricular, que são documentos que eu tenho analisado já há bastante tempo e que eu acho que não necessariamente funcionam no contexto escolar, mas enquanto documentos de análise para se compreender o que tem sido produzido e pensado para o ensino de língua portuguesa na escola, eles são documentos bastante interessantes. E, ao final, eu tento, então, discutir o que seria uma leitura autoral e tento trazer 2 ou 3 materiais que circulam hoje em meio digital para pensar como é que eles poderiam entrar na escola para serem objeto de trabalho, né, objeto de atividades didáticas que favorecessem isso que eu estou tentando chamar de leitura autoral, tá bem? Bom, então a primeira parte dessa minha apresentação, ela vai se voltar para os documentos de referência curricular, por favor. Eu vou observar com vocês 3 documentos de maneira muito breve, né, em função do tempo que a gente tem, mas eles são a proposta curricular da década de 80 aqui de São Paulo, os PCNs de língua portuguesa de 97 e 98 e uma parte da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental de 2017, tá bem? Então, o que eu vou destacar nesse período, né, é como é que a concepção de leitura ela foi se alterando para se movimentar de uma proposta de formação de um leitor crítico para chegar na proposta de formação de um leitor que consiga se adequar à sua situação de leitura, até ao que se encontra atualmente na base comum curricular, que é a concepção de um leitor que consiga reconhecer determinados sentidos em textos que lhes são oferecidos para ler. Então, vocês veem que é um percurso que vai de práticas mais sociais para mais cognitivas e, de muitas maneiras, um percurso em que vai se esvaziando a posição do leitor enquanto um leitor crítico e um leitor que, de alguma maneira, a gente pode considerar de um leitor autoral, como eu vou querer apresentar para vocês um pouquinho mais adiante, tá bem? O que eu fiz foi o seguinte, eu recortei passagens desses documentos apenas a título de ilustração e marquei em negrito termos em que a gente consegue perceber essas concepções em que se embasam esses documentos, tá bem? Nessa passagem da proposta curricular aqui do Estado de São Paulo, vocês veem que eu marquei, eu não vou poder ler o texto todo, tá, gente? Mas vocês veem que eu marquei mais ao final, né, em relação à formação desse leitor-escritor, né, o que se esperaria dele enquanto a formação para uma atitude ativa e crítica, né, e, inclusive, uma certa liberdade de ultrapassar os limites do texto, né. Eu marquei essa passagem porque eu acho que ela é muito importante para perceber o que se esperava da formação desse leitor naquele período. Você tem o texto que lhe é dado a ler, mas o leitor ele tem alguma liberdade no sentido de
construir sentidos não previstos para aquele texto, né? O que me parece que propunha um tipo de leitura não restritiva, né? Um tipo de leitura que apostava na formação do leitor. Bom, um pouco mais para baixo, a gente tem a indicação de que quem lê e quem escreve e quem interpreta, ouvindo ou lendo, né, são coprodutores na construção do sentido do texto, né? Me parece que essa ideia de que o leitor ou ouvinte, né, eles também produzem sentidos, é uma ideia que vai se perdendo nos documentos oficiais conforme a gente vai chegando mais próximo desse momento em que a gente se encontra. Tudo bem, gente? Sim? Bom, por favor. Nessa outra passagem da proposta, né, a gente encontra alguns termos e expressões que também apresentam o que seria uma concepção de leitor, né, nessa proposição de ensino, né? Então, eu marquei aí coisas como o autor trabalha, né, para transformar uma experiência, ele trabalha experiências, né? Quando bem sucedido, o trabalho do autor abala o já estabelecido, esse autor ele conseguiria então processos de recomposição e reconstrução pela reflexão ativa e crítica que leva a realizar a cada leitura. Bom, da proposta eu trouxe essas duas passagens e eu espero que elas consigam apresentar para vocês o que é a concepção de língua e de aprendizagem e de ensino que fundamentava um documento como esse, né, que é um documento de tendência socio-interacionista, então que prevê que a língua se produz na interação, numa interação situada, situada socialmente, referenciada ideologicamente e, portanto, filiada a uma certa memória histórica. Tudo bem, gente? Bom, da análise que se faz desses documentos, um termo que a gente encontra muito recorrentemente é transformação. Isso não é aleatório, né? Assim, esse termo aparece porque esses documentos eles foram produzidos nos estados justamente no período em que se lutava pela redemocratização do país e, junto com a redemocratização do país, pela transformação desse país num país mais justo e igualitário, além de democrático. Tá bem? Então, os documentos, de alguma maneira, projetam, né, um tipo de escritor e leitor que respondessem a esses anseios de transformação social. Bom, o próximo excerto é uma passagem dos parâmetros curriculares, né, de um deles, um dos volumes referentes à língua portuguesa, em que se afirma que o objetivo do ensino de português é levar os alunos a compreender textos, né? Compreender textos, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz. Eu acho que a gente já consegue observar aí o contraste em relação ao que aparecia na proposta anterior, né? Já é uma proposta de caráter principalmente cognitivista, né? Que já prevê que o leitor consiga se adequar àquilo que está lendo, né? Assim, não se diz apenas que o leitor deva interpretar os textos ou interpretar criticamente, por exemplo, mas ele deve interpretar corretamente, o que prevê já de saída a previsão de que há leituras consideradas mais corretas que outras, né? Então, o leitor a ser formado aí, ele precisaria, dentre outras coisas, reconhecer essa leitura correta e se adequar a ela. Tá bem? Já é um outro movimento, né? Não é um movimento emancipatório, libertário, mas já é um movimento de circunscrição dos sujeitos a uma dada ordem social, né? A gente já está na década de 90, após as eleições diretas para a presidência da República, e quando, então, a palavra principal deixa de ser transformação e passa a ser adequação, né? Eu costumo sugerir para as pessoas que elas abram o PDF dos PCNs e coloquem a raiz da palavra adequar e deem enter para ver quantas vezes essa palavra vai aparecer ao longo do documento, né? Ela é a palavra-chave dos PCNs, né?
Bom, e embaixo, na outra passagem desses documentos, é o valorizar a leitura como fonte de informação. Eu trouxe essa passagem porque ela mostra como é que a leitura ela vai assumindo cada vez mais um caráter utilitário. Né? Você lê para fazer outra coisa, né? Você lê para aprender, lê para adquirir informação, lê para valorizar o texto literário e assim por diante. Tá bem? Bom, e o próximo é um excerto da BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular. Eu trouxe vários excertos, eu acho que a gente não vai conseguir ver todos aqui, né? Eu vou passar talvez um pouco rapidamente por eles. Mas se nos PCNs a gente ainda tinha a concepção de um sujeito ativo, né, que no seu trabalho junto ao texto, ele se apropriava de características desse texto ou dos gêneros, né, em que esses textos, de que esses textos eram peças modelares, né? Quando a gente observa a BNCC, me parece que essa redução do cognitivismo, ela vai ao extremo. E o que cabe ao sujeito que aprende é aprender a reconhecer principalmente, né? Os termos-chave da BNCC são reconhecer e identificar, né? Talvez reconhecer apareça com mais força ainda. Que é o que a gente encontra aqui num desses enunciados relativos às competências e habilidades esperadas, né? Então, reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias, né? Vocês notem que até aparecem sentidos, valores e ideologias, né? Mas o lugar do leitor é o lugar de quem reconhece que o texto é o lugar em que isso acontece, né? Bom, selecionar textos e livros para leitura integral. De novo, uma formação de caráter mais utilitário, né? Desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações como formas de acesso. Tudo bem, gente? De novo, é uma proposição em que se investe a literatura de um caráter mais utilitarista, né, do que principalmente de formação do sujeito crítico. Tá bem? Isso. Bom, me parece que o único lugar na BNCC em que se atribui ao sujeito leitor, escritor e leitor, né? Mas, enfim, no que nos interessa hoje, em que se atribui ao sujeito leitor uma participação mais ativa na produção textual, é quando se trata do texto digital. E aqui eu trouxe a passagem que isso é materializado num dos enunciados das competências, né? Em que se diz mobilizar práticas da cultura digital para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais, né? Bom, me parece que é um momento do texto em que se escapa a esse outro movimento que eu tinha mencionado para vocês, em que se projeta um leitor que consiga reconhecer e identificar valores nos textos que está lendo. Tá bem? Bom, por que aparece assim no texto da BNCC, e isso a gente pode ler no documento, né? É porque parte-se do princípio de que, na cultura impressa, os modos de controle dos leitores já estão estabelecidos. Então, o que é necessário fazer é reconhecer que modos são esses que se constituíram historicamente e se adequar a eles. Em relação à cultura digital, ainda não há possibilidades de controle dos modos de produção dos sentidos pelos sujeitos. Então, o que se propõe na BNCC é, dentre outras coisas, que os sujeitos aprendam a se autocontrolar. Então, os sujeitos precisam desenvolver recursos que os auxiliem a lidar com o texto digital, controlar os modos como eles lidam com os textos digitais, de modo que, se não há um controle, né, como há na cultura do impresso, esse controle pode ser estabelecido pelo sujeito que lê. Tá bem? Então, ainda que haja, né, nessa passagem do documento uma proposição de um sujeito mais ativo, ainda assim esse sujeito ele é regulado, né, por um viés que pretende que ele consiga se autocontrolar. Tá bem? Mas eu trouxe para a gente observar aqui, porque me parece que essa passagem da BNCC abre possibilidades para a gente trabalhar de um modo mais autoral na escola.
né? E é a partir daí que, daqui a pouco, eu gostaria de expandir um pouco essa discussão a respeito do que seria formar o leitor autoral em contexto escolar. Tá bem? Bom, então, agora eu entro nessa segunda etapa da apresentação, né, em que eu discuto um pouco o que eu estou considerando como autoria, né, e como é que essa concepção de autoria que vem sendo desenvolvida muito fortemente para a produção escrita, né, para a formação do escritor, ela necessariamente reflete na formação do leitor também, né. Como eu não tenho tempo de desenvolver, eu coloquei indicações de onde é que essas concepções se apresentam de maneira bem constituída, né, que é num texto da Raquel, que é o Escrever é Reescrever, e num outro texto do Círio Pocente, da mesma coleção do MEC, que se chama Aprender a Escrever Reescrevendo, né, e que trazem, ambos os textos trazem a ideia de reescrita, né, e é nesse sentido que eu gostaria de pensar uma concepção de leitura como leitura autoral, né. Por isso eu coloquei aí na parte de baixo do slide, né, uma passagenzinha de uma entrevista, de um diálogo do Paulo Freire, em que ele propõe que ler é reescrever, né, quando ele diz, ler não é só caminhar sobre as palavras, e também não é voar sobre as palavras. Ler é reescrever o que estamos lendo. É descobrir a conexão do texto e também como vincular o texto com o meu contexto, o contexto do leitor, né? Me parece que aí a gente tem o vínculo, né, entre a reescrita e a leitura como uma forma de reescrita, né? E o lugar, então, em que a gente pode pensar na leitura como também um processo autoral. Tá bem? Eu estou me contrapondo, como vocês estão vendo, aos últimos documentos de referência curricular que vêm sendo propostos, né? Bom, eu trouxe algumas passagens para tematizar o que é autoria nessa perspectiva, né? E aí eu trouxe uma passagem de um texto do Círio Pocente que se chama Indícios de Autoria, que está na revista Perspectiva de 2002. E uma proposta que ele faz para compreender a autoria em textos escolares, né, é observar duas atitudes que o escritor precisaria ter para se constituir autor, ou para, pelo menos, indiciar que ele se movimenta em direção à autoria, né, que é dar voz a outros enunciadores e manter distância em relação ao próprio texto, né. E aí eu tento trazer isso para a leitura, nessa formulação que eu coloquei aí no segundo momento do slide, né? Que em relação ao ato de ler, produzir uma leitura autoral se relacionaria a evidenciar a voz de outros possíveis enunciadores, dentre estes outros destinatários, e manter distância em relação à própria leitura, isto é, relacionar a leitura realizada a outras leituras possíveis do mesmo texto, em função da existência de outros destinatários, né? Então, eu estou propondo um movimento muito, muito semelhante ao que é pensado para a escrita, né, para que se realize também no momento da leitura, né? Ainda que no momento da leitura não necessariamente você materialize um novo texto escrito, né, como é o que acontece no processo de reescrita. Por favor. E um outro conceito que me parece ajuda a pensar esse movimento autoral é o conceito de estilo, também como o Círio Pocente propõe, né? Que está vinculado àquela ideia de trabalho que eu mencionei um pouco antes na minha fala, né? Está vinculado, então, a um trabalho do sujeito com a linguagem em que ele seleciona recursos linguísticos para produzir o seu texto, mas ele seleciona esses recursos linguísticos a partir de uma memória histórica, né? Ou seja, tanto mais autoral esse sujeito, quanto mais ele consegue selecionar os recursos linguísticos que ele vai trazer para produzir o seu texto, ou para ler o seu texto, percebendo os vínculos desses recursos linguísticos com a memória histórica, com base na qual esses efeitos de sentido são produzidos.
Vocês me desculpem falar esse conceito de maneira tão rápida, né? Mas, enfim, acho que é o que é possível fazer agora. Mas o que eu estou tentando fazer também é contrastar esse conceito de memória histórica a uma memória psicológica, né? Não é a seleção de recursos linguísticos a partir de conhecimentos prévios que esse sujeito tem nas suas possibilidades cognitivas enquanto leitor e escritor, mas selecionar recursos linguísticos sabendo que esses recursos respondem a enunciados anteriores, né? E, portanto, eles fazem responder a uma memória histórica que os antecede. E, portanto, eles são necessariamente ideológicos, né? Não há como escapar do ideológico que constitui a produção dos sentidos. Tudo bem, gente? Sim? Bom, aí eu tentei fazer 2 exercícios para ilustrar isso que eu estou chamando de leitura autoral, né? Um deles é pegar um próprio documento de referência curricular e pensar qual é o trabalho que o leitor pode fazer sobre esse documento de modo a fazer surgirem outros sentidos que, a princípio, não apareceriam, né? Eu estou fundamentando esse trabalho na ideia de atividade epilinguística como formulada pelo professor Carlos Franck, e que a gente pode ler, dentre outros textos, num texto que se chama Criatividade Gramática. Ele propõe, né, a partir desse conceito que ele traz do Culioli, né, que na produção da linguagem há um trabalho que é feito com a linguagem que se volta sobre a própria linguagem, mas não de modo metalinguístico, né? Então, são as escolhas, as seleções, as trocas, as hesitações, enfim. O movimento que nós fazemos sobre a própria linguagem, ou que a própria linguagem faz sobre ela mesma, né, e que produz um movimento, né, que é próprio da produção linguística. Também vou ter que falar desse conceito muito rapidamente, senão não vai ser possível seguir aqui, tá bem? Mas o que está em jogo nesse processo, nessa proposta que eu vou mostrar daqui a pouquinho, esse conceito de atividade epilinguística, né? Só para ilustrar, que eu acho que ajuda a compreender para quem ainda não conhece o conceito, né? No Criatividade Gramática, para ilustrar o que é a atividade epilinguística, o professor Carlos Franck ele rememora as aulas que ele tinha quando seminarista, de um professor que tomava de textos literários consagrados e propunha um trabalho de reescrita desses textos com os alunos, de modo a escolher outros recursos linguísticos para comporem o texto e tornarem esse texto mais interessante. Tá bem? Então, esse trabalho de voltar sobre o texto, né, reescrever o texto, né, implica numa atividade epilinguística, né, ou implica em atividade epilinguística. Tá bem? Bom, esse é um exercício breve de como é que isso poderia atuar na leitura de um texto, né? O que eu fiz aqui nessa passagem da própria BNCC. Eu substituí a palavra reconhecer, que, como eu disse para vocês, é uma palavra muito recorrente no texto, né, pela palavra conhecer, né? Se depois disso a gente vai para o dicionário, para o Roais, por exemplo, e vê qual é a definição de conhecer e qual é a definição de reconhecer, a gente consegue encontrar ali, além do que a gente já traz de conhecimento prévio a respeito dos termos, né, mas a gente consegue observar de maneira muito esclarecedora, né, o quanto um termo como conhecer, por exemplo, prevê um posicionamento ativo do sujeito no sentido de tomar um objeto a ser conhecido e se apropriar dele, e como reconhecer, além de partir de um pressuposto mais superficializante de conseguir perceber o que um determinado objeto traz também vários outros sentidos relacionados à adequação, que, como eu tinha dito para vocês, é um elemento também recorrente na BNCC, né? Bom, se a gente troca um elemento, se a gente troca uma palavra por outra, né, do contraste entre os dois enunciados, a gente consegue observar efeitos de sentido que talvez não ficassem tão perceptíveis
caso a gente não fizesse esse trabalho. Enfim, você fazer esse trabalho sobre o texto, o que implica um movimento de mais liberdade do leitor em relação ao texto, né? Então, o texto não é um objeto sagrado em que o leitor não pode intervir, né? Ele pode intervir de modo a transformá-lo para conhecer o que esse texto é, né? Bom, fazendo isso, você então conseguiria observar outros efeitos de sentido que não observaria se não fizesse a intervenção. Bom, e aí eu trouxe uma proposta de como é que isso tem acontecido, né, e poderia entrar na escola como material didático a partir do que circula nas redes sociais, né? Então, esse é um, vou passar por ele muito rapidamente, porque é só uma tentativa de reescrever para ler de outra maneira, né? Então, é uma notícia que saiu agora, essa semana ou a outra, dizendo que dos 3% de cursos de particulares que tem nota máxima e 29% das públicas que tem, né? E a proposta de inversão da manchete, justamente para fazer ver que a escrita da manchete ela é ideologicamente comprometida, né? E no momento em que você relê essa manchete, né, questionando a ordem em que a informação é dada, essa filiação ideológica ela se faz notar, tá bem? Bom, meu tempo está acabando, eu vou acelerar um pouquinho, gente. Bom, e esse é um outro, né, que aí me parece um material bastante produtivo, né, porque ele é um post que circulou, eu acabei recebendo na minha rede, tanto de pessoas filiadas mais à esquerda, quanto de pessoas filiadas mais à direita, né. E esse post que eu trouxe aqui, se vocês notarem em cima, do lado dessa Branca de Neve com olheiras, tem o nome de quem postou, né, como desargumentação. Quando a gente procura esse autor na rede, a gente vê que as outras postagens dele são todas de esquerda, né, inclusive chegando no Lula livre, né. Quer dizer, ele tá, no espectro ele está bem à esquerda, né. Bom, e aí o que se faz com a notícia, né? Você tem um trabalho que eu estou considerando que é um trabalho de releitura, né, em que você substitui termos de modo a fazer ver, né, também implicações ideológicas que estão ali, né? Então, o garimpeiro por invasor, né, e depois vítima, que é a menina que teria atirado ou tentado atirar, agora não me lembro, atirou, né? No invasor, não como adolescente, mas como vítima, né? Enfim, você tem uma mudança das posições, né, que ocupam esses sujeitos nos fatos narrados, né? Bom, me parece que esse tipo de releitura que é proposta talvez possa ir mais para a esquerda ou mais para a direita mesmo, né? E tem uma outra coisa que chama a atenção nesse post, que é essa águiazinha que tem aqui, eu acho que é uma águia esse pássaro, e esse SPQR, né? E aí, quando a gente vai buscar, né, o que significa isso, a gente chega em informações como, primeiro, um livro dessa autora, né, um livro que se chama SPQR, Uma História da Roma Antiga, em que ela faz, então, uma revisão histórica, né, a respeito do que é esse termo. Ele está relacionado a isso que aparece aqui, Senado e o Povo de Roma, que aparece mais embaixo no post, né? Ou seja, talvez possa ser lido aquele emblema, né, como relacionado a filiações de ordem democrática ou coisas do tipo. Mas quando a gente continua procurando na rede, por favor, o que a gente encontra na Wikipédia, por exemplo, é a menção a essa sigla e algumas informações relacionadas ao fato que ela tem sido assumida por movimentos de caráter fascista, né? Bom, o que aquele documento, então, aquele post, me parece que favorece, né? Ele favorece um movimento de leitura complexificadora, né, bastante interessante, que obriga o sujeito a ir de um texto a outro, né, e discutir a que filiações ideológicas esse texto
se relaciona, né, e demanda do leitor, né, um processo de busca de outras informações, né, que garantam que essa leitura se faça de maneira mais complexificada, né. Isso poderia ser dito de outra maneira, talvez do seguinte modo, né? Esse texto ele possibilita um trabalho hipertextual, né? E um trabalho hipertextual que favorece a construção de uma rede intertextual, né? O hipertexto ele é possível a partir daquele texto, é claro. Você pode ir para vários outros textos a serem lidos, mas a discussão a respeito de como é que esses sentidos foram construídos ali, né, a que vertentes ideológicas esses sentidos se relacionam, talvez contribua para que você, o leitor em informação, você e o leitor em informação, construam redes intertextuais que contribuam para a produção de sentidos desse texto. Tudo bem, gente? Não sei se eu falei muito rapidamente, mas a ideia é: com a atividade epilinguística atuando sobre o texto, você produz um trabalho hipertextual que, associado à memória histórica, né, à reconstrução de uma memória histórica, te leva a produzir redes intertextuais interpretativas. Tá bem? Acho que eu consegui condensar de alguma maneira nessa última fala. Tá bem? Bom, era isso. Eu agradeço pela atenção. Tá bom? Muito obrigada, Emerson. A gente continua com os trabalhos com a professora Ana Bentes. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui na casa, mas no grupo, no MELP, né? E é uma alegria poder estabelecer esse diálogo aqui com o grupo. E foi uma honra, sim, ser convidada para essa discussão sobre leitura, porque eu faço isso apenas indiretamente. Vamos ver como é que eu posso contribuir em função dos meus interesses em relação a questões específicas de texto, textualidade e também em torno de trabalho com a linguagem, assim como o Emerson estava falando, né? Então, indo na direção dele. Então, eu pediria que você passasse o outro. Então, eu agradeço muito, Márcia, agradeço também os colegas da mesa, espero que a gente possa ter um diálogo bem interessante. O título do meu texto é um título que vocês vão encontrar na internet, é uma entrevista que eu dei, tá? Chama O Texto Além do Texto e foi publicada na revista da Unicinos, da Humanitas, Instituto Humanitas da Unicinos, justamente sobre o problema da fake news, tá? Então, aqui eu vou trazer um pouco do que eu falei lá, mas também um pouco dessas hipóteses que eu estou começando a fazer sobre esse trabalho, vamos dizer, do sujeito nas redes sociais, principalmente de produção de sentidos. Então, eu botei no meu resumo essa provocação aí sobre o problema da interpretação do texto, né? Porque está circulando na internet muito a ideia de que falta interpretação de texto, né? Então, eu coloquei como interpretação e pergunto, né? Seria o caso dos leitores de fake news, né? Seria esse o caso? Então, mas não é só fake news, acho que essa colocação começou com o Leonardo Sakamoto, que parece que fala isso um pouco, né, que estaria faltando interpretação de texto no Brasil, basicamente. Tem vários memes sobre isso, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas eu começo com essa interpretação. E aí uma primeira intuição que eu tive, e que coloquei também no resumo, foi essa, né? O que seriam esses leitores divulgadores de fake news, né? O que eles fariam em termos, qual é o ato fundamental? Então, uma hipótese que eu faço nessa entrevista é que os leitores, eles divulgam fake news, divulgam textos muito rapidamente, porque eles, na verdade, se sentem muito empoderados, né? Eles se sentem empoderados, e essa discussão sobre empoderamento pelas tecnologias é uma discussão que já vem sendo feita no campo dos estudos de novas tecnologias, e o que foi previsto, né, principalmente pelo primeiro grupo de estudiosos das novas tecnologias de informação. Então, se você pega os trabalhos do Jenkins e do Pierre Levy,
eles todos eram muito, vamos dizer, positivos em relação ao problema de o que ia acontecer com as novas tecnologias digitais e com a abertura da internet, né, para várias produções. Então, na verdade, seria esse empoderamento de quem nunca tinha tido o poder de intervir na esfera pública ou de intervir na arena pública. Não, volta. E aí, essa atitude subjetiva de empoderamento, ela é fundamental, né? Ela é fundamental para a divulgação de fake news, especialmente, né? Vamos pensar. Mas ela é uma atitude interessante para vários casos. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar um casinho aqui que eu queria mostrar. Então, os sujeitos passam a ter o poder de influenciar outras pessoas, né? Uma vontade que é historicamente legítima, né? Das classes subalternas e também dos que não fazem parte do ponto de vista da qualificação profissional dos diferentes campos sociais, né? Então, quer dizer, uma pessoa que não é jornalista pode se colocar assim dentro desse campo de forma ativa, né? Uma pessoa que não é uma cientista pode se colocar dentro do campo de forma ativa. Então, essa sensação de empoderamento que as mídias vão propiciando, né? Essa é uma primeira intuição que eu tenho em relação a isso. A outra intuição é que uma parte dos leitores que repassam fake news, eles não deixariam de perceber que esses conteúdos eles podem ser intencionalmente manipulados para difamar ou constranger um ou mais atores sociais ou conteúdos descompromissados com qualquer ideia de factualidade. Então, na verdade, existem duas grandes correntes, se a gente for pensar, uma corrente em que pensam bastante o problema da produção e o problema desse contexto de produção em termos de monopólio de informação. Então, você vai ter as plataformas, e essas plataformas elas vão ter muito poder de produção, né? E aí a gente vai ter a influência disso sobre os internautas. Então, isso seria uma questão, mas, de qualquer maneira, a minha hipótese aqui é que os sujeitos, eles nunca perdem, né, como você estava falando, esse componente ativo. Então, uma parte dos sujeitos, de alguma maneira, tem noção, mais ou menos, do que está fazendo, certo? Então, essa responsabilização, eu acho que ela é importante, porque depois a gente vai pensar que os textos que recebem, eles são percebidos por esses leitores, na verdade, com um certo componente ideológico importante, e aí talvez ali o documento da BNCC seja interessante, porque ele dá abertura para trabalhar justamente essas questões, não é? Que são essas questões que estão sendo colocadas. Quer dizer, os leitores, então, estão, de fato, em posições ideológicas específicas. E aí eles dizem, bom, eu estou nessa posição e eu vou usar os textos como forma de, vamos dizer assim, me empoderar, colocar nessa posição, fortalecer a minha posição, fortalecer a posição do outro, né? Então, você pode voltar só um pouquinho. Nada de novo no front, isso não é novo, né? Quer dizer, a ideia de que você vai ter uma leitura de base para defesa de alguma coisa é uma ideia muito constante dentro da nossa área, dentro das diferentes teorias sociais e linguísticas, que é a noção de guerra e de luta, né? A disputa dos sentidos, disputa de narrativa, toda essa metáfora é uma metáfora muito interessante para a gente pensar essa atitude dos leitores, né, no interior do campo digital. Então, qual é a diferença, né? É que isso hoje é feito de forma massiva, né? Em contexto de muita fragmentação discursiva, que parece muito difícil de ser compreendido por esses mesmos usuários. Então, a um só tempo, é também um momento de afirmação de pontos de vista, e, a um só tempo, também um momento confuso, um momento fragmentado, não é? Em que há muitas disputas, muitas posições sobre muitos temas, campos, etc. E muito dessa reiteração, então vamos dizer que a gente tem uma grande reiteração de conteúdos, quando você, na verdade, tem esse problema das fake news, que é essa espécie de viralização de um conteúdo específico, né? Que não factualmente informados, vamos pensar nos vários casos aí, né? Mas, por exemplo, um caso que eu queria olhar com vocês, mas não sei se vai dar tempo, eu acho que não, é o caso agora do vazamento de petróleo nas praias do Nordeste, né? Quer dizer, tem posições, por exemplo, enfim, essas são minoritárias, mas agora já se diz que o óleo é da Venezuela. E, a partir disso, pronto, você estabelece
uma série de questões em relação a isso, não é, que vão fazer com que os sujeitos se movimentem em relação a esse tema. Tá? Mas tá interessante porque eu acho que a gente está num outro momento e eu vou mostrar uma coisinha ali para mostrar para vocês. Então, essa reiteração de conteúdos não factualmente informados, né? Então, veja, não tem nem... Dizem que a Marinha analisou, dizem que é da Venezuela, mas não tem nada, não tem uma análise, não tem ninguém, nenhuma autoridade tenha se pronunciado, é apenas um disse que isso já é uma espécie de verdade, né? É o chamado efeito manada, que é a divulgação massiva de determinados conteúdos por motivações psicológicas relacionadas com emoções tais como medo, ansiedade, por exemplo. Então, na verdade, as pessoas ficam super medrosas de que... Então, tem esse empoderamento, né? Eu tenho um poder de divulgar informações, de estar nesse lugar, de influenciar pessoas. E aí eu recebo uma notícia que parece ser assim, muito urgente, que todos saibam. E aí, então, eu vou reiterar conteúdos, esses conteúdos vão ser viralizados, né? Então, isso tem a ver, basicamente, com o uso e manipulação de Big Data por uma série de companhias, especialmente o Facebook, com seus componentes do WhatsApp e Instagram. Vocês sabem que todos os três é dono de um só, né? Um é só a pessoa, o Zuckerberg, uma companhia é dona desses três. E eu sempre falo que as pessoas gostam do WhatsApp porque não paga, né? Mas paga de outro jeito, né? Então a gente, na verdade, está pagando muito, muito, muito caro, né? Apple, Amazon, dentre outras, que passam a ter o poder de, como, por exemplo, guiar mensagens políticas. Tá? Então, é muito interessante pensar nesse processo de produção, que às vezes a gente está achando que os sujeitos têm esse empoderamento, mas, no fundo, eles estão vinculados a esses grandes poderes e essas grandes agendas, agendamentos, etc. No caso das fake news, né, os contextos parecem ser o de polarização, divisões de mundo, né? Então ela surge nesse contexto, guerra híbrida e possibilidade de disseminação rápida via grandes plataformas, né? Facebook, Twitter, etc. De assuntos considerados urgentes, como eu já falei. Em segundo lugar, é possível a gente observar que é falso nas fake news, que o que é falso, num certo sentido, resulta de um deliberado trabalho de manipulação. Então, aí vem a questão da leitura, tanto do ponto de vista da produção, né, quanto do ponto de vista da recepção, mas imbricado também os dois, né? Porque essa manipulação, o falseamento de determinados elementos estruturadores do texto, aí já começa um pouco o meu interesse por essa questão, né, com diferentes intencionalidades. Então, não vai ser qualquer coisa que vai ser falseada, não vai ser qualquer coisa, não vai ser tudo que vai ser falseado, enfim. Então, a gente tem que pensar aí, fora aquele kit gay ou uma madeira de piroca, sei lá, aquilo que aconteceu na eleição. Fora isso, eu acho que é tudo mesmo, bastante falso, mas, enfim, tem uma base ali, né? Então, a gente pode pensar. Então, uma primeira sistematização seria essa. Essa citação do Christian Dunker, ela é uma citação de 2017, eu acho, que foi quando eu falei isso. Ele fala assim, em 2011, isso é muito importante, gente, porque, na verdade, a gente está passando por um processo de legitimação de uma série de coisas que, em tese, não seriam legitimadas em outros contextos. Tá? Então, o Christian Dunker diz que isso já vem acontecendo há muito tempo, desde 2011, por exemplo, quando você tem um governo que legitima o uso de armas químicas, dizendo que tem armas químicas em um lugar, ataca esse lugar que foi o Iraque, e depois diz cinicamente que não tinha armas químicas, coisa nenhuma. Quer dizer, veja, é complicadíssimo isso, porque você tem um chefe de Estado da maior e poderosa, uma das mais poderosas nações do mundo, dizendo que tem uma coisa lá, que descobriu, e que, por isso, justifica uma guerra inteira, e aí depois diz, bom, enfim, não descobrimos nada. Né? Então, é bastante complicada essa situação. Então, a gente tem presidentes, agências de Estado que praticam literalmente mentiras, né? Técnicas como essas, retóricas como a guerra cirúrgica, né? Quer dizer, você diz, tudo bem, mas a guerra vai ser cirúrgica, eu vou atingir só aquele alvo dos terroristas, não é? Então, veja como você tem, então, uma manipulação bastante grande dos elementos, seja referenciais, no caso lexical aqui, seja da própria estrutura da narrativa, né? Jurídicos, como a corrupção dentro da lei,
né? Apenas replica a maquiagem de balanços de 2008. Então, veja como tudo está muito... A nossa história aqui não começa agora, né? Ela tem a ver com a crise de 2008, por exemplo, que é um cinismo grande que todos os estados tiveram que cobrir os bancos que maquiavam os seus balanços, né? Então, você tem uma crise econômica e financeira mundial em função de fraude nos balanços contábeis dos bancos. Então, quer dizer, veja, nós não estamos lidando com coisa pequenininha. Tudo bem que nós, na linguagem, lidamos com nossas questões, né? Mas o contexto, ele é historicamente um pouco mais complicado, e isso gera o cinismo, né, como discurso básico do espaço público e da vida laboral, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. 7 minutos, meu Deus. Vamos lá. Então, a observação do Duncker vai levar a gente a pensar em um outro critério importante, que é aquele que pode explicar o aumento do número de fake news, né? É o fato de a mentira, a fraude, a manipulação, o falseamento constituírem ações de textualização, de discursivização, performatizadas por atores sociais altamente legitimados. Então, quer dizer, você tem sujeitos que estão altamente legitimados a fazer isso, exatamente isso. Então, você tem a eleição, no caso do Trump, e depois aqui no Brasil e em várias partes do mundo, eleições de pessoas que, na verdade, mentem, manipulam, fraudam, etc. Aí vocês vão dizer, não, mas os outros não são, também fazem isso, etc. Mas o grau é um pouco diferente, né? A gente está num grau diferente. E acaba legitimando os grupos que são responsáveis pela produção da notícia falsa. Então, veja, é em escala. Se você pensar a relação texto-contexto, você vai pensar, bom, o contexto necessariamente vai dar um impacto no texto, né? Então, se você tem um contexto de legitimação por parte de autoridades, os textos vão ter também isso, não é? Pode passar. Eu vou passar disso para dizer só duas coisas, que, na verdade, a produção desse tipo de notícia hoje é um acúmulo de capital. Não é à toa que as pessoas fazem, né? Porque é um capital social e um capital econômico. O capital social é porque você, na verdade, participa de uma rede de pessoas que pensam como você. E, portanto, você acumula esse capital social. E o capital econômico, tem gente que ganha com isso, muito dinheiro. Aliás, o Facebook teve que se retratar, né? Há 2 anos atrás, no Congresso americano, que, enfim, colocou a faca no pescoço dele, mas não necessariamente aconteceu muita coisa diferente depois. Depois que ele foi questionado, aconteceu o Brexit, né? Aconteceu toda aquela fraude do Brexit, então é complicada a nossa situação. Na verdade, ele foi questionado 2 vezes, né? E essa questão da recepção, então, de textos que são claramente fraudulentos, manipulados, etc., etc., vai ter a ver com essa ideia de como que as pessoas, nos termos desse antropólogo que é o Hanks, fala que as pessoas, para se comunicarem, devem coparticipar de uma comunidade interpretativa que possua valores semelhantes no que diz respeito ao que vale como expressão e a forma de compreendê-la. Então, na verdade, você está participando de uma comunidade que de verdade você compartilha com ela valores específicos. Então, por exemplo, é o caso dos nossos documentos oficiais, né, que são colocados para um público específico que vai compartilhar esses valores. Hipóteses a serem investigadas, eu acho que tem a ver com a falta de interpretação de texto, né? Não parecem ser perpassadas, então todo esse movimento parece que a gente, com a nossa cultura escolar, não dá conta de fazer isso, né? A gente não dá conta de lidar com isso, porque os nossos critérios são critérios assim. E a fonte que é legítima? Bom, a fonte pode não ser legítima. E a fonte, e o autor que é bacana, não, eu não tenho autor, eu nem sei quem é, eu só gostei desse texto. É o que as pessoas dizem. Então, todos os nossos critérios de validação, por isso que eu acho que essa questão da fake news não tem a ver só com validação informacional, né? Mas ela tem a ver com uma série de outras questões que tem a ver com esses sistemas e valores e crenças, etc. Entram em choque com os procedimentos todos de leitura que são, inclusive, postulados pelos documentos. A gente pode discutir isso, né? Ver como é que é isso. Então, e a outra coisa você pode textualizar resistência. Pode ser uma coisa interessante, porque textualizar sentimentos, julgamentos, atitudes, histórias de vida, relacionando-os com os fatos do mundo social,
é agir de maneira crítica e responsável. Mas veja, o que significa textualizar de maneira crítica e responsável? Eu quero dizer para vocês que as pessoas se sentem muito críticas a tudo. Então, a gente fica complicado essa história do crítico, entendeu? Como é que é? O que é isso mesmo? O que significa ser crítico? Porque o sujeito fala assim, e o Bolsonaro e o PT, não tem aquele desenhinho, né? Aquele diabinho, tudo que você fala, você vai no meme que fala, e o PT, né? E aí o Bolsonaro agora, as pessoas falam uma contra as outras. Então, na verdade, você tem aí um problema muito grave de o que é crítico e se é reflexivo, para que serve e para que direção vai, né? É crítico em relação aqui. Então, nosso trabalho como profissionais de letras precisaria ser o de colaborar para a construção, né? Pegando aqui um texto do Chico, tijolo com tijolo no desenho mágico, né? De algum consenso, né? De algum consenso que possa produzir uma maioria folgada, uma maioria que possa sustentar ações discursivas e ações no mundo social com base na racionalidade e na compreensão da possibilidade de convivência das diferenças. Veja, isso tudo é uma coisa super utópica, mas a gente tem que continuar acreditando, né? Eu queria passar isso para dizer que a estrutura do texto, então, não está na estrutura imanente do discurso, mas na matriz social, no interior da qual ele é produzido, pode passar. E aí eu queria dar só esse exemplo, né, que é um exemplo que está lá no meu texto, que foi um trabalho da Letícia Salorenzo, da UNB, que fez um trabalho sobre manchetes, só sobre manchetes, né, durante o segundo turno das eleições de 2014. Só Dilma e Aécio, então, né? E foram selecionadas as manchetes com o nome Dilma e Aécio. E nesse corpus foram analisadas as manchetes com os verbos atacar e derrotar. E estruturas topicalizadas do tipo desconfiada, Dilma tem poucos interlocutores. Pode passar. A autora procede uma análise com base na linguística cognitiva, estudos críticos do discurso, e a conclusão é que desses dois grandes jornais construíram a seguinte narrativa: Aécio é um bom moço, capaz, preparado, ponderado e perfeito, e a Dilma era a mulher louca, desequilibrada, passional, que atacava por desespero. Quer dizer, veja, isso agora pode continuar, foram 340 manchetes analisadas, certo? A autora não conseguiu, por exemplo, produzir um subgrupo de manchete que fossem desfavoráveis a Aécio. Só para vocês terem uma ideia, então, dessa coisa, do que a gente está chamando aqui, o que a gente chama de fake news, a gente vai falar um pouquinho. Então, volta lá naquele outro. Esse trabalho trata de fake news? Podemos dizer que, em parte, sim. Especialmente se considerarmos a classificação produzida pelo relatório da Comissão Europeia, do Conselho da Europa, sobre a chamada desordem informacional no mundo. Esse relatório é antigo já, e ele, pode passar, esse relatório chegou a 3 classificações que estão sendo bastante usadas nos últimos tempos, que é a desinformação, notícias falsas criadas para prejudicar determinados atores sociais. A outra é a mal-informação, segundo a qual as notícias que apresentam uma base real são editadas de forma a causar danos. Então, tem umas que são feitas para causar danos e outras são meio que editadas para causar danos. E o terceiro tipo, que é a misinformação, que se diferencia das outras classificações, porque a intencionalidade não é causar danos, tá? Então, vejam que a gente tem essas 3, em que medida, então, essas nuances, se a gente considera essas nuances de manipulação, as manchetes do jornal analisados pela pesquisadora acima poderiam ser encaixadas na categoria de mal informação, porque selecionam e formatam informações com base nos acontecimentos de forma a produzir uma imagem negativa de um determinado candidato, tá? Então, na verdade, aqui você tem, do ponto de vista da produção, um trabalho enorme de fato, ela chama Gramática da Manipulação, a dissertação dela foi publicada já, tá? Pode passar. A gente não pode dizer que as manchetes são fake news, né? Não podemos dizer isso, mas, no entanto, é possível dizer que sua produção pode ser orientada pelos princípios gerais que edificam o gênero notícia falsa. Qual que é? A seleção e a edição de informação baseada em fatos reais e a intenção de causar dano. Então, essa intencionalidade ela é fundamental para a gente fazer um princípio, né? Eu vou passar esse, e do lado da produção, então, a gente tem essas grandes plataformas que têm interesses muito bem definidos e que têm contribuído para o fortalecimento desse contexto de causa informacional.
Pode passar. Então, eu assumo que a questão das fake news está mais relacionada a disputas entre sistemas de referência. E aí a gente vai voltar para aquela primeira hipótese lá de que as pessoas estão, na verdade, em guerra, né? Porque a gente tem um contexto de polarização e a gente vai ter sistemas de referências e sistemas de crenças diferentes e de valores, né? Então, tem disputas que organizam as diferentes esferas ou campos sociais, mais especialmente a disseminação de fake news parece estar bastante vinculada ao campo político. Eu queria comentar só, pode passar a citação do Bourdieu, e aí, só para comentar, esse é meu último slide, eu queria comentar uma paginazinha que chama Água Sua Linda, tá? É uma paginazinha de uma ONG que está tentando discutir o problema dos recursos hídricos no Brasil. E eles fizeram uma postagem sobre o óleo derramado nas praias do Nordeste, e se vocês forem ver lá, foram, sei lá, quantos mil compartilhamentos, e tem 300 e poucos, até a hora que eu olhei, tinha quase 350 comentários. E a postagem do Água Sua Linda era assim: precisamos demandar do governo que faça alguma coisa. Faz um mês que esse óleo está vazando e o governo não faz nada. E é muito interessante olhar os comentários, né? Se a gente tiver tempo, eu olho um pouquinho. Então, para dizer o seguinte, nesses comentários a gente já tem uma direção um pouco diferente. Pode ser que seja porque lá todo mundo é meio pró meio ambiente, alguma coisa assim, mas o tom da postagem é altamente político, mas a gente não consegue ver a polarização que se estabelece, em geral, em outros contextos. Então, a gente acha que tem alguma salvação, apesar de que podemos pensar que a produção massiva, né, de fake news e de coisas que perturbam o nosso pensamento, assim, em termos de uma racionalidade humana, tem muito a ver com práticas de militância, né? Defesa de uma causa, defesa de um partido, de uma identidade social, que pressupõe milícias virtuais compostas de soldados na defesa de seus lugares e postos, e dispostos a ganhar a guerra, tá certo? Então, eu acho que está num contexto agora, não sei, eu estava conversando com meus alunos hoje de manhã, eu não sei se esse contexto melhorou um pouquinho, né? E se as leituras estão sendo feitas de formas diferentes e a gente está tendo um pouquinho mais de distenso, os sujeitos que são mais cínicos, que são mais agressivos, etc., estão um pouco recuados, mas a gente precisa entender o momento e tentar ver se a gente consegue reverter isso. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Agora a professora Cíntia Agra de Brito Neves. Também gostaria de agradecer a você o convite para compor essa mesa ao lado de colegas tão queridos e poder falar da minha pesquisa atual, que é sobre os islãs. Tenho pesquisado, tenho escrito muito sobre isso, mas é a primeira vez que não no contexto da minha sala de aula que eu posso falar isso ao público, né? Fazer um recorte disso que eu tenho pesquisado nos últimos 2 anos, desde que ingressei aqui no IEL, e é uma pesquisa da qual eu gosto muito e espero que seja também interessante para vocês, né? Nesse recorte sobre o que é o Islã, e eu chamo o Islã de evento de letramento, ancorado em Street, eu fiz um recorte para falar desse movimento nas escolas, que é um movimento, né, são práticas também de leitura e escrita, no caso literárias, de leitura e escritas poéticas. Então, vou falar um pouco, nessa ordem que eu, como boa virginiana, organizei aqui para vocês, né? Falar um pouco a origem dessa ideia de levar o Islã para a escola, fazer um pequeno histórico dos campeonatos de Islã, eles são recentes, no contexto escolar, apresentar um pouco aquilo que eu pesquisei em campo, em loco, né, do Islã intraescolar e também o interescolar, só que só pude trazer para hoje algo que eu pesquisei em São Paulo. Então, vou falar estritamente dos islãs intra- e interescolares de São Paulo, né, do estado de São Paulo. E, por fim, pretendo aqui dar a vez e a voz
a esses estudantes, o que eles têm lido, né, declamado em corpo e voz, alunos de ensino fundamental e de ensino médio, o que eles têm produzido de poesia. E tem sido um sucesso. Acho que nós, aí, interessados nos letramentos literários, temos mais a que encorajar essas práticas e esses eventos de letramento. Tá? Então, vamos lá, vamos para o histórico, a origem da ideia. Bom, a ideia surgiu de um slammer, poeta slammer, chamado Emerson Alcalde, de São Paulo, que é o fundador do Slam da Guilhermina, que fica na zona leste de São Paulo, periferia, portanto. Ele fundou esse slam em 2012, e em 2014 ele já foi participar da chamada Copa do Mundo de Slam, que acontece todo ano em Paris, na França. E quando ele chegou na Copa do Mundo de Slam, né, representando o Brasil nesse campeonato mundial de poesia falada, ele ficou encantado ao saber que as escolas parisienses fazem também um campeonato de poesia falada. E quando ele assistiu aquelas crianças, né, declamando poesias, ele comprou a ideia e a trouxe para o Brasil no ano seguinte. Né? Em 2015, ao retornar ao Brasil, ele sondou as escolas do leste, da zona leste de São Paulo, e conseguiu ali convencer 4 escolas a participarem de um mini slam interescolar. Né? Foi um pouquinho a semente plantada. Participaram essas 4 escolas. Né? Nas palavras do Emerson, poetas, gritos, artistas de rua, fazemos poesias como jogamos bola. Para democratizar a literatura, levamos o slam para as escolas. Né? Ele também tem essa habilidade em falar rimando. Bom, o movimento cresceu. Em 2016, já foram 20 escolas que participaram do chamado segundo slam interescolar. 19 escolas públicas e uma apenas escola particular. Né? Em 2017, foram 42 escolas, né? Deu um salto. A maioria delas escolas públicas, não só municipais como estaduais, da rede de São Paulo. Em 2018, 55 escolas participaram do, então, 4º slam interescolar. E agora, em 2019, fechamos com 55 escolas inscritas para participar do 5º slam interescolar, que acontecerá agora em novembro, na primeira semana de novembro. Né? As inscrições começaram em maio, e houve uma procura enorme, quer dizer, cada vez mais as escolas têm se interessado por esses eventos, né? Pelo menos na nossa perspectiva aqui da academia, algo bem novo, bem diferente, e que tem feito os alunos se apaixonarem, né, por leitura e poesia. Bom, não só São Paulo, o Emerson Alcalde também conseguiu levar esse projeto de slam interescolar para outros estados, mas, na minha opinião, ainda está muito restrito. Né? Ele conseguiu levar para Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso. Falta ainda conquistar o Nordeste, né? Norte e Nordeste. Os slams interescolares não chegaram lá ainda. E o Sul também. Está muito sudestino, como diz a Viviane. Né? Enfim, ele conseguiu fazer isso por meio do coletivo que ele também coordena, esse coletivo chamado Slam da Guilhermina, né? E não para por aí. Né? Eu acho que o Emerson tem uma preocupação em dar continuidade a esse projeto, não só para os eventos, mas ele vai até as escolas. Ele faz um trabalho bastante interessante, que promove workshops nas escolas, faz palestras, fala um pouco do que são os saraus, do que são os slams, faz um histórico sobre os slams, onde surgiu, quando, como chegou ao Brasil. Né? Dá aulas, faz oficinas de leitura e escrita poéticas com os alunos. Isso do ensino fundamental 1 ao ensino médio. Então, se vocês acompanharem essa figura chamada Emerson Alcalde nas redes sociais, vocês vão ver que ele está o tempo inteiro nas escolas públicas promovendo essa atividade com os alunos. Tem público, tem demanda. E, já fazendo uma propaganda, ele virá ao IEL na Semana do Céu, né?
Estamos decidindo se dia 24 ou 25 de novembro. A princípio, queremos dia 25 de novembro, né, para ele encerrar o evento, trazendo o slam dele, o slam da Guilhermina. Tá? Então, se vocês estiverem por aí, venham homenagear o Emerson Alcalde e o slam da Guilhermina. Tá? Só para vocês entenderem, primeiro, para chegar no slam interescolar, os alunos fazem, as escolas fazem, né, os chamados slams intraescolares, que não deixa de ser campeonatos interclasses de poesia falada. Né? Então, na escola, aquele que vence o campeonato intraescolar vai representar a sua escola no campeonato interescolar. Né? E os alunos, tanto do só que para participar do Inter, só do Fundamental 2 e Ensino Médio. Fundamental 1 não chegam a participar desse campeonato, são muito pequenos, né, para um evento desse tamanho. Bom, aqui era uma pesquisa sobre o que eu assisti num campeonato intraescolar. Eu fui pessoalmente nessa escola, chamada Professor Rivadavia Marques Júnior, em 2017, acompanhar o que é esse evento, né? O que fazem, né? O que acontece. E recolhi alguns dados que eu acho bastante interessante dividir aqui com vocês. Bom, nessa escola participaram 16 alunos do Ensino Fundamental 1 e 2. Né? Bem tímidos, eles tinham lá o texto poético em mãos, eles liam, ancorados por um microfone, que era segurado pelo professor. Nem era o professor de língua portuguesa, era o professor de geografia na escola, né, que se interessou pelo projeto. E eles declamavam poesias que falavam de violência, preconceito, racismo e muitas sobre corrupção no Brasil. Né? A maioria dos aluninhos do ensino fundamental gostavam desse assunto, estava em moda na época. Tal. Bom, somente um aluno falou sobre a importância do ato de ler, fez versos para falar disso e a gente imagina que talvez direcionado para alguma professora de língua portuguesa. Né? Ali no evento escolar foram escolhidos 5 jurados para dar notas para as poesias desses alunos, dentre eles a diretora da escola era jurada, o inspetor de alunos e 3 ex-alunas do colégio, sendo que uma delas era atualmente professora do colégio. Bom, e aí houve um momento bastante interessante, dentre esses que eu vim aqui narrar para vocês, que quando os jurados levantavam as notas, é ritual dos slams gritar bom para as notas altas e credo para as notas baixas. E os alunos adoraram isso, né? Era no pátio do colégio, aquele evento, e eles gritavam. E quando a gritaria começava a incomodar, a diretora da escola, que fazia parte do júri, ela se levantava e olhava seriamente para os alunos, todos eles se sentavam novamente e continham a voz. Né? Então, vigiar e punir sempre. A diretora silenciava os alunos. Né? Também acho interessante frisar aqui que a diretora só autorizou que houvesse um slam intraescolar na escola, porque aquela semana era a Semana da Criança. Então, como teriam vários eventos, ela permitiu que houvesse, né, a pedido do professor de geografia, que houvesse um slam intraescolar. Mas aconteceu e o vencedor foi representar a escola no slam interescolar. Eu tirei algumas fotos desse evento, né, e mostrando aí, sempre são 3 lugares, e o primeiro lugar é aquele que representou o colégio no slam interescolar. Bom, essa é a chamada do slam, que acontecerá agora em novembro, lá em São Paulo, será no SESC. Eu pretendo assistir dias 13 e 14. Dia 13 é o slam interescolar do ensino fundamental e dia 14 de novembro o slam interescolar do ensino médio, né? São separados. Para entender um pouco, existem regras, né, para que esses alunos poetas componham suas letras. E todos têm que seguir essas regras, senão perdem pontos. Dentre elas, bom, entender um pouco o evento. Antes de começar a batalha poética, eles chamam de batalhas poéticas, porque eles vão competir entre eles, né, e valem notas, eles têm 30 minutos de microfone aberto para quem do público quiser declamar suas poesias. Tá?
Também são escolhidos 5 jurados aleatoriamente, na hora, não se sabe quem será jurado. São escolhidos e fazem uma espécie de calibragem de notas. Essas pessoas que vão ao microfone declamar poesia, os jurados dão nota para você saber se as notas entre os 5 jurados estão batendo ou não. É uma espécie de calibragem de notas. Tem sempre um DJ em todos esses eventos, né, é responsável por soltar a música entre uma apresentação ou outra. O Slam Master, que é uma espécie de mestre de cerimônias, é aquele que fica com o microfone chamando os slams para se apresentar, né? Auxiliar a ele tem uma espécie de counter, que é aquele que cronometra o tempo de poesia. É regra do jogo, são 3 minutos. A poesia não pode passar de 3 minutos. Né? Então, são poemas autorais, feitos pelos alunos, não pode ser de outro poeta, né? E tem que durar 3 minutos cronometrados. Se passar os 3 minutos, o counter levanta a mão, aponta para o poeta que ele passou e ele tem 10 segundos para encerrar a declamação. Tá? Volta aí, Ju. Detalhe, o poeta também não pode usar nenhum recurso, nem nenhum subterfúgio cênico. É somente corpo e voz. Essa é a regra básica dos slams. Né? Corpo e voz em ato performático, na descrição do Zumthor. E os alunos incorporaram, literalmente, essa ideia muito bem e têm se apresentado muito bem nesses campeonatos. Né? Os jurados, como eu já disse, levantam, né, as notas, você ouve o bom e o credo, as notas valem de 0 a 10 e são sempre 3 rodadas. Na primeira rodada participam todos os inscritos. Na segunda rodada, vão apenas 5, e para a última rodada, 3 são escolhidos, primeiro, segundo e terceiro lugar. Né? Então, é uma regra para todos os slams. Não sei se vocês conheciam. Não? É um jogo poético. Algumas fotos que eu recolhi no slam interescolar que eu fui em 2017. Foram fotos que eu mesma tirei, impressionada com a performance dos alunos. Né? Muito bons. Tem uma coisa também, mas eu acho que já vai... Sim. Dos slams interescolares a que eu assisti, me chamou a atenção o fato de que os primeiros lugares foram de alunos, meninos, né? E as meninas, slammers, ficaram em segundo lugar. Então, isso me levou também a pesquisar o que há de diferente entre essa poesia de meninas e meninos. Né? Talvez os meninos vistam azul e as meninas vistam rosa, não sei. Mas tem uma diferença entre essas poesias, entre as poetas e os poetas, né? E eu tenho estudado isso ultimamente. Não dá para apresentar todas, então eu escolhi a dedo as 2 vencedoras em segundo lugar, a do campeonato de 2017, a Júlia, e a do campeonato de 2018, a Rafaela. Acho que só dá para assistir uma. Vamos assistir a Rafaela só, Juliana, porque a gente está em cima do horário. Quero que vocês prestem atenção a essa letra, né? A essa voz, a esse corpo. Das ruas, das escolas, das escolas! A luta é grande e o bonde é maior ainda. Mesmo que algumas minas não liberam a fala por serem oprimidas por essa maldita sociedade machista. A mídia grita, falem, denunciem, não que eles irão acreditar e apoiar na luta. Acredita não, é só mais um ato robotizado, generalizado, para maquiar nossa triste realidade e o que sofremos com essa historinha de estupro e agressão no sentido figurado, com o opressor romantizando esse ato nojento e deplorável. Feminismo? Mimimi não! São um estupro a cada 11 minutos, sendo notificado 135 por dia. Imaginando que esses são apenas 10% dos casos falados no Brasil, temos em média anual 500 mil de mulheres violentadas dessa forma banal. A cada 7,2 segundos, uma mulher
é vítima de violência doméstica. 13 mulheres morrem todos os dias por conta de feminicídio, mostrando um aumento de 21% desde a década passada. A cada segundo, mais mulheres vêm sendo violentadas. 96% da população acredita que é preciso ensinar os homens a respeitarem as mulheres e não as mulheres a terem medo. Porém, faço o mesmo é a fala, mas o que é realmente colocado em prática são as mentes atrofiadas. Notas, juradas e jurados. Nós temos o 9.8, 9.9, 10, 10 e 10. 2 anos seguidos eu acompanhei esses eventos. Gostei mais da poesia das meninas do que dos meninos, né? E por isso trouxe uma voz feminina aqui para falar. Então, já concluindo um pouco, são poetas, segundo Julia Clian, de uma poesia diferente, que surpreende, que interpreta, que interpela, irrita, fala o que quer, fala o que sente, o que dói, e faz ouvir, se faz ouvir em saraus, na web, nas ruas, enfim, onde a palavra chega mais alto. Os slams são herança da cultura hip-hop, né? E o rap também é herança disso, sobretudo do ponto de vista formal. São poesias mais discursivas, às vezes aproximam-se do tom da crônica, né? Numa linguagem simples e direta. Como eles mesmos dizem, né? Aqui no Islã o papo é reto, né? Então são poesias que têm essa característica específica. Nessas poemas, como elas gostam de dizer, né? As poetas dos slams chamam seus poemas de as poemas, elas valorizam uma temática que é uma espécie de carro-chefe desses poemas: o estupro, a violência contra a mulher, né? Isso está presente em todas as letras das poetas slamers. Podem pesquisar em Facebook, em redes sociais, podem ir aos campeonatos de slam. Não é à toa que tem se destacado, dentre os slams, o chamado Slam das Minas, né? Só de poetas mulheres, tá? Que é também uma outra pesquisa que não caberia no recorte de hoje, tá? Bom, elas falam dessa violência contra a mulher, falam do racismo, da homofobia, do feminicídio, do sexismo, etc. Usam a linguagem poética como arma política. Poesia resistência nos termos de Bose, né? Ou, relembrando o neologismo de Souza, poesia de resistência também. É nesses eventos de letramento literário que os alunos ou as alunas slamers reagem, rejeitam, revoltam-se, reconhecem-se, resistem e resistem, por meio de poesias autorais, lidas performaticamente em voz alta. Por mim, eu traria vários outros vídeos aqui, né? Mas o tempo não dá. São versos que ecoam uma cultura jovem, popular, negra, pobre, moradores da periferia, né? A maioria das escolas, dessas 80, por exemplo, que se candidataram ao Slam Interescolar de São Paulo este ano, a grande maioria é da Zona Leste de São Paulo, né? Portanto, da periferia. Bem diferentes do gosto canônico branco e de classe média. As escolas, que costumam silenciar muitas vezes essas vozes, né, começaram, ainda que timidamente, vejam que o primeiro Slam Interescolar só tínhamos 4 escolas concorrendo, né, agora teremos 80, em 5 anos houve um crescimento, né, elas têm permitido a realização desses slams intra e interescolares na escola. Tá? Obrigada. Muito obrigada, Cíntia. E agora a gente abre num tempinho um pouco apertado, eu sei, depois da mesa, para talvez 1, 2 perguntas, porque a gente tem a programação ainda dos posters, o coffee break, o lançamento e as sessões de comunicação, que a gente não tem juízo de fazer num dia só. Mas, enfim,
E a gente abre um pouco o microfone, abrir o microfone, né? Pegando a coisa dos slams para algumas perguntas, por favor. Eu tenho esse mapeamento em outro lugar. Algumas existe um interesse, mas massivamente são as escolas públicas. E mais as municipais. O pessoal do ensino fundamental gosta mais. Né? O ensino médio está preocupado com outras coisas, né? Então, do que escolas estaduais. Eu tenho um mapeamento de ano a ano, né? O crescimento, tá? Mas são várias pesquisas sobre esse assunto que é sobre esse tema islâmico que é maior. Então, hoje eu fiz assim, o recorte do recorte. Assim. Queria mais apresentar para esse público do IEL, que é a minha pesquisa, né, e dizer que isso existe, está na escola e é importante que seja incentivado. Mas eu tenho isso sim. Se você quiser, eu posso te mandar depois. A gente vai solicitar aos palestrantes, aqueles que quiserem disponibilizar os PowerPoints, a gente depois envia por e-mail para os inscritos, tá bom? Mais alguma questão? Eu lembro de uma escola só, o Colégio La Salle, que é uma escola religiosa. Ela está desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano ela comprou a ideia, todo ano ela está lá. Os primeiros lugares, em 2018 e em 2017, desculpa, em 2017 foi da escola Parque Continental, em Guarulhos. Em 2018 também foi uma outra escola, que eu esqueci o nome agora, também em Guarulhos. É periferia, né? Um movimento da poesia periférica. É o Islã Nacional, ou chamado também Islã BR. Todos os islãs de cada estado faz o seu cada islã faz o seu campeonato, né? E aí aquele que vence concorre no nacional. É esse campeonato nacional que seleciona quem vai representar o Brasil na Copa do Mundo. Isso. Separadamente, né? Eu acho que principalmente aos interesses de quem assume o poder num determinado momento histórico. Então, se a gente olha lá para a década de 80, são os governos estaduais tentando responder a esses anseios de transformação social que se faziam mais presentes na população naquele momento, né? Quando a gente olha para os PCNs, por exemplo, e a gente vê que eles são produzidos justamente pelo grupo que se encarregou de implantar as políticas neoliberais no país, os documentos vão responder a esses ideais desse grupo que assumiu naquele momento, né? E quando a gente olha para a Base Nacional Comum Curricular, né, ela veio sendo feita de maneira muito dialogada até um determinado momento, que é o golpe de 2016. E quando você tem o golpe, aí o grupo que assume o poder naquele momento, ele enviesa a BNCC de acordo com os interesses deles, né? E nesse caso, acho que muito relacionadamente a tentativa, uma delas é de mercantilizar mesmo, né, cada vez mais a educação, acho que isso está em jogo. E junto com isso, me parece que possibilitar mais liberdade para que esse mercado seja explorado. Uma dessas liberdades por exemplo, possibilitar que ações de formação à distância pudessem acontecer. Né? Tem uma coisa que é interessante de observar nos documentos, que lá em 80 a gente observa que o professor ensina. Lá em 90 ele faz mediação. E quando a gente lê a BNCC do ensino fundamental, lá pelas tantas se diz, é preciso investir na formação do professor porque há evidências de que o professor contribui para a aprendizagem do aluno, né? Então, há evidências que, né? Então, assim, é um esvaziamento da função docente, né? E que a gente vê que é praticamente uma fake news, e que vai respondendo a esses interesses de quem assume, enfim, assume o poder e os interesses financeiros que vêm junto com cada um desses grupos, né? Então, acho que o esvaziamento vem daí, né? Eu só queria falar sobre isso também. A ANPED, a Associação Nacional de Pesquisa em Educação, Pós-Graduação em Educação, ela acabou de lançar um manifesto a respeito desse processo que está sendo feito, né? E que, de novo, é para abrir esse mercado para a exploração agora do terceiro setor, né? Então é preciso ficar muito atento, porque é mais um ataque mesmo, né,
para desfazer o que foi feito lá em 2015 e, enfim, abrir esse mercado para exploração econômica também. Eu queria só fazer uma observação rápida, porque a gente vai realmente fechando, sobre essas tensões que estão perpassando as últimas publicações de documentos curriculares, né? E não sei, eu não tenho a história interna dos anteriores, nem tenho toda a história interna dos mais recentes, mas eu imagino que todo documento curricular, ele é um terreno de disputa, né? Se você abre os PCN dali, você vai ver uns trechos que são, aqui é um pouco para contemplar uma área QX, aqui é um pouco assim. O que eu acho é que a BNCC ela é mais heterogênea do ponto de vista de vozes e os prazos, eles foram todos atravessados, complicados. O cenário político desfavorável. Então, eu acho que ela meio que condensou em grau mais exacerbado tensões, né? Mas tem coisas muito peculiares. Às vezes você se vê em alguns momentos, em alguns contextos escolares, você ver na BNCC, veja como são as coisas, eu estou falando de reforma do ensino médio não, tá? Estou falando de BNCC, eu sei que as coisas se atrelam. Um documento que diga assim, bom, tá aqui, pelo menos isso aqui eu vou poder fazer e dizer que é a BNCC, olha, não sou eu, não estou inventando. Enfim, é tão complexa a situação que, às vezes, o documento que vem num contexto muito tenso, muito tensionado, com muitas contradições e que assim, isso merece um encontrão enorme, né? Mas o cenário é tão desfavorável, além do documento, que, às vezes, ele se torna, ainda que pontualmente, um lugar de dizer assim, tenho uma âncora aqui que me segura. Enfim, está bem complexo, né? Está bem difícil enfim, sair desse emaranhado, mas é assim mesmo, né? É nesse movimento de avanços, recuos e tensões que a gente vai avançando, né? Agora, em novembro, a gente vai ter um evento só sobre fake news, né? Vocês não fizeram nenhuma pergunta, mas vão poder ir lá fazer um bocado de pergunta. A gente tem um evento que vai ser Fake News e Linguagem, né? É uma ideia da Abralim, nossa daqui, propusemos para a Abralim, eles toparam. E vai ser de 21 a 23 de novembro, naquela Semana da Consciência Negra, logo depois do feriado. Vai ser lá no auditório da Unicamp. A gente vai fazer lá, porque a gente estava com medo de que aqui não desse certo, reservamos lá, enfim, por causa da reforma. A gente vai trazer pessoas da área de linguística, mas a gente vai ter um diálogo interdisciplinar. Vocês podem entrar no site, esse site aí é Encena 14 Abralim, Fake News e Linguagem. Já está a programação toda lá. Vai vir, acho que no dia 22 vem a Manuela Dávila, porque ela tem um instituto contra fake news, né? Porque ela sofreu muito fake news, então ela vem. Vem a professora Margarida Salomão, vai ter o evento no sábado, na Unicamp, então quem não tem tempo durante a semana, no sábado vai ser o evento. Ele tem inscrições, a gente prevê inscrições, mas ele vai ser um evento que pode ser aberto na hora lá de se inscrever também, se quiser. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de divulgar também.